Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, às vezes eu fico aqui pensando comigo, analisando alguns fatos e tirando algumas conclusões. Por exemplo, imagine você, quem viveu há 100 anos atrás, quem viveu há 80 anos atrás, acreditando na Bíblia como se ela fosse totalmente um livro literal. Imagine você a frustração que muitos dos nossos irmãos que já morreram, se tivesse existindo hoje, durante esse advento que está acontecendo no mundo inteiro, em que as verdades bíblicas estão sendo descobertas agora. Verdades bíblicas no que diz respeito ao quê? Ao entendimento da forma que a Bíblia ela foi escrita. As três linguagens da Bíblia, por exemplo. A Bíblia ela foi escrita na linguagem literal, na linguagem figurada e na linguagem simbólica. Só que quando meu pai se converteu ao Evangelho, eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu estou com 60 anos. Então, há 56 anos atrás. Imagine você que quando meu pai ele se converteu ao Evangelho, a gente passou a frequentar então um templo religioso. A gente passou a frequentar uma denominação chamada Assembleia de Deus. Imagine você, quando nós passamos a frequentar essa denominação, chegamos lá dentro e ali, com certeza, o pastor daquela igreja, ele escreveu uma cartilha para o meu pai. Com certeza a cartilha dizia assim: olha, de hoje em diante, o senhor vai obedecer esse estatuto aqui, o senhor vai dizimar, o senhor vai ofertar, o senhor vai receber um cartão de membro para começar a frequentar essa igreja, e o senhor vai ter que obedecer as regras internas da igreja. Pois bem, e ali meu pai com certeza aderiu àquelas regras. E sobre o condicionamento do porquê obedecer aquelas regras, com certeza o pastor passou para meu pai e disse assim: olha, Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a igreja dele, e se o senhor não andar de acordo com o que está aqui, se o senhor for desobediente, o senhor não vai para o céu. O senhor não vai ser arrebatado para o céu. Pois bem, e com certeza, durante muitos e muitos anos, a gente acreditou nisso, porque era assim que era ensinado. Não existia internet, não existia tanta informação como tem hoje. Então, durante muitos e muitos anos, nós fomos escravos, não é, da religião. Fomos escravos da religiosidade. Fomos escravos daquilo que o homem inventou. Então, meu pai, ele mudava muito. Mudava de um município para outro, não de estado, mas mudava muito de um município para outro, né? E com isso, todo lugar que a gente chegava, a gente tinha que se adequar à nova instituição religiosa que a gente teria que seguir. Houve um tempo em que, quando nós viemos morar aqui no meu município, que eu amo de paixão, eu até o considero como a minha cidade natal, sendo que não é minha cidade natal, é no norte do Espírito Santo, a cidade chamada Linhares, porque a minha família começou dentro de uma comunidade indígena. Nós somos de origem tupiniquins, porque é da minha mãe, né? Índia, filha de índio, neta de índio e tá. Então, ali em Santa Cruz, no norte, que é vizinho aonde eu nasci, que eu nasci em Linhares,
no norte do Espírito Santo. Mas aquela reserva ali, até hoje, existe pessoas evangélicas que vai levar ali um evangelho para aquela comunidade. E acaba que muitos índios, né, passam a viver de acordo com a regra do crente, até hoje. Só que quem vai lá, né, na comunidade indígena ali, sempre volta trazendo alguma coisa, que os índios são assim. Os índios são muito hospitaleiros. Então, geralmente os crentes quando vai ali, eles vão de ônibus, vão de carro particular, sempre trazem alguma coisa. Aí eu te pergunto uma coisa. Você acha que eles só vão ali levar a palavra? Não. Ali tem retorno, tá? Tem retorno. Então, meu querido, o que acontece? Eu posso falar. Eu sou, não é, de origem indígena. Eu sei o que acontece. Às vezes muita gente não sabe e pode até falar besteira. Mas quando nós viemos morar aqui, nesse município chamado Piúma, cidade das Conchas, aqui meu pai, na época, em 73, final de 73, a gente se submeteu a uma denominação também chamada Assembleia de Deus e ficamos durante muito tempo. Só que nesse período nós aprendemos que dali em diante a gente passou a entender como que funciona o sistema religioso de fato, que já desde o final de 73 era arrecadado muito dinheiro nessa denominação. E os cultos principais dessa igreja, desse movimento, gente, dava muito dinheiro. E o pastor dessa igreja, ele começou a se corromper de acordo com as doações dos terrenos que foram doados para essa igreja. Começou muitos irmãos a doar alguns bens, doar dinheiro, muito dinheiro, dar dinheiro. E o pastor, ele se corrompeu de uma forma que ele morreu. Primeiro espiritualmente, depois morreu fisicamente também. Muita gente fala, foi cobrança de Deus. Eu não sei. Eu sei que eu assisti tudo. Eu vi, eu estava perto. Estava perto, assistindo. Eu fui participante ativo, desde criança, nesse ministério. O que eu quero dizer com isso tudo, queridos? Ali, os crentes dessa chamada igreja eram pessoas que viviam com medo do líder religioso, com medo da convenção, com medo do ministério, porque o pastor, ele ameaçava mesmo as pessoas do fogo do inferno. E além de arrecadar muito dinheiro, o pastor desta denominação, ele ameaçava os crentes de que se o crente não fosse assim, 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 do jeito que ele ensinava, ia mesmo para o inferno. E a mocidade, coitada, era cada moça linda, cada moça bonita da mocidade. Eu fui participante, eu fui tirado da classe das crianças para a classe de adolescente jovem nesse ministério. Então eu convivi com isso. Então ali, as moças, os rapazes eram levados a viver com medo do pastor, medo mesmo do seu líder, porque as pessoas ali não tinham vida própria. Aí acabou que muitas coisas foram descobertas, não é? E acabou, aquilo ali acabou desde a raiz, quando foi descoberto todas as falcatruas do pastor, né, do seu ministério, ali todos eles, né, que estavam envolvidos nessa situação morreram, né, uns espiritualmente, outros espiritualmente, fisicamente também, e o tempo passou. O tempo passou e eu estou aqui na minha cidade. Eu estou com 60 anos. E desde 1982 que acabou esse ministério. Acabou. E sabe o que a lição que eu tiro de tudo isso, meu querido? Que até hoje ainda tem crente daquela época, que na época que houve um escândalo terrível aqui neste município de Piúma, com relação a esse pastor, até hoje tem crente
Tem crente não, tem pessoas que não voltaram, entre aspas, para a igreja devido ao escândalo que esse pastor, não é, trouxe na época. Mas por que que eu falo que existe gente desviado, que na verdade não é desviado? Ninguém se desvia de Deus. Por que que eu falo assim? Porque na linguagem de muita gente, essas pessoas que não voltaram para a igreja estão desviadas. Mas na verdade não estão desviados. Desviaram foi desse sistema corrupto, maligno que existe por aí. Aí, queridos, o que que acontece? O tempo passou. Veio o advento do telefone, da internet, das informações, computador, essas coisas. Aí o que que aconteceu? Muita gente buscou informações a respeito desse livro chamado Bíblia, que nada tem a ver com a Constituição do Brasil, Constituição americana, Constituição inglesa, portuguesa, francesa. A Bíblia é um livro que ele foi instituído como a Constituição dos judeus. Se você pega a Bíblia lá no Velho Testamento, onde começa a falar sobre as leis, ali você vai ver as regras que o povo judeu tinha que seguir para chegar em Canaã e ser um povo diferenciado daqueles que habitavam aquelas terras para aquele povo que passariam então a habitar aquelas terras. Teria que ser um povo diferenciado. Então foi isso que a Constituição dos judeus impôs sobre eles. Agora é uma coisa interessante que o crente de hoje, talvez muitos crentes de hoje, ficam frustrados em saber que a Bíblia que nós lemos hoje é a mesma Bíblia que era lido há 70, há 50, há 60, há 80 anos atrás. Mas ela não mudou, o que mudou foi o entendimento. Porque há 60, 70 anos atrás, os crentes mais velhos liam a Bíblia e interpretavam ela só como literal. Hoje as pessoas têm entendimento, têm conhecimento e entendem que a Bíblia ela foi feita na linguagem literal, na linguagem simbólica e na linguagem figurada. Você não tem que ler a Bíblia e pegar tudo como se fosse literal, nem tudo como se fosse simbólica e nem tudo como fosse uma coisa literal, simbólica e figurativa. Quando você pega a Bíblia, aí você fala assim, por que na Bíblia tem leões, tem dragões, tem bestas, tem isso e tem aquilo? São linguagens figurativas ou simbólicas que muitas vezes representam governos, representam poder, representam forças. Quando a Bíblia muitas vezes fala sobre lua, sobre estrelas, sobre o sol, muitas vezes o sol ali é a figura do pai de família, é a figura de um governador, é a figura de um rei, é a figura de um príncipe. Muitas vezes a estrela é a figura de um filho, é a figura de uma família, é a figura de algum tipo de poderes. Então, por exemplo, quando a Bíblia muitas vezes quer se referir ao templo, muitas vezes ela fala sobre o sol. Então hoje a gente tem esse entendimento. Por exemplo, quando você estuda Gênesis capítulo 37, aquele sonho de José, que José conta ao seu pai, conta a sua mãe, conta aos seus irmãos, ali a figura não é verdadeiramente pessoas, mas José, ele usa as figuras de sol, de lua e de estrelas, que ali representam o pai, a mãe e os irmãos. Então isso são figuras de linguagem, são simbologias. Então hoje
aquilo que eu não entendia há 50, 60 anos atrás, não é? Há 30 anos atrás, hoje eu leio a Bíblia, graças a Deus. O Evangelho Eterno, ela nos dá esse entendimento que você hoje lê a Bíblia, estuda e você compreende tudo. Não é como o tempo antigo que você tinha que engolir o que os líderes te davam para engolir. Por que que os líderes hoje, melhor, estão aí, ó, preocupados, estão aí, ó, com o cabelo em pé, porque eles sabem que hoje qualquer pessoa que pega a Bíblia para ler, para estudar e quer entender, ele vai entender, ela vai entender, porque a informação chegou até nós através da tecnologia. Então imagine você a frustração daqueles que viveram antes de nós, 50 anos atrás, 60 anos, quando pegam a Bíblia e descobrem que a Bíblia não é 100% aquilo que eles pensavam antigamente. Imagine você, meu querido, pegar a Bíblia hoje, ler qualquer versículo e entender o que significa aquele versículo. Imagine você hoje, pega o livro do Apocalipse, que durante muito tempo nós fomos ensinados a ter medo do livro do Apocalipse, porque ensinaram para nós que o livro do Apocalipse era o livro mais repugnante, não sei se a palavra é repugnante, não, repugnante não, mas era o livro mais difícil de entender, era o livro mais que metia medo nas pessoas, era o livro não sei o que do futuro. Imagine você hoje, você pega a Bíblia, já de imediato você sabe o que significa o que João diz. Eu, João, ele na primeira pessoa ele fala, eu, João, companheiro vosso na tribulação. Eu, João, relato tudo aquilo que vi e ouvi. Hoje, você pega o livro do Apocalipse e você já entende de imediato o vernáculo da língua portuguesa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tempo verbal, colocação verbal, remetente, destinatário, a historicidade, o texto, o contexto. Hoje, graças a Deus, não há como mais você ser enganado pelo sistema, porque a própria tecnologia ensina você como que você deve estudar a palavra de Deus. Agora, que tem muita gente frustrada, isso tem. Mas por que tem gente frustrada? Porque não ficaram atentos às modificações do tempo, ao aumento da tecnologia, ao aumento da ciência. Inclusive, o profeta Daniel falou isso lá no capítulo 12, que a ciência iria se multiplicar. Claro que Daniel estava falando sobre o juízo, né? Que quanto mais próximo ao juízo chegar e ficasse, a ciência iria se multiplicar. Mas 2000 anos depois do juízo, né, que nós não temos nada biblicamente falando para cumprir, tudo hoje, graças a Deus, é o reino de Deus estabelecido. Hoje a tecnologia, a tendência é aumentar cada dia mais, mas nada a ver com aquilo que a Bíblia falava, porque a Bíblia, esse livro aqui, ó, tudo apontava para o juízo, ó, apontava para o juízo. E quando chegou o cumprimento, tudo tinha que cumprir. E graças a Deus. Então Jesus mesmo, ele disse, olha, Jesus falou assim, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse convosco era os discípulos. Só que depois do juízo, o próprio Deus, ele estabeleceu o seu reino e ele passou a morar com toda a sua essência dentro de cada ser humano. Eu espero que você tenha entendido, meu querido. Não se esqueça do like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho, deixa na aba dos comentários aí a sua opinião
e tamo junto, tá bom? Deus te abençoe. E se quer nos ajudar, procure na descrição dos vídeos que você nos ajuda, e eu ao mesmo tempo estou ajudando os irmãos ali na África, tá bom? Deus abençoe a todos para a glória e honra do nosso Criador. Amém.